Portanto, as regras que se aplicam a uma criança de 5 não são as mesmas aquelas que se aplicam a um de 10, ao de 15, ao de 20 anos que vive com os pais. E nessa perspectiva, há que ter, portanto, a flexibilidade do diálogo aonde você vai ajustando. E esse processo de ajuste nem sempre é fácil, porque os pais querem tratar os adolescentes como tratavam as crianças. Ou então tratam as crianças como se fossem adolescentes, concedendo-lhes uma liberdade que eles não precisam e que são nocivas, na medida em que a criança não tem ainda espaço para poder fazer escolhas à semelhança de um jovem. E às vezes, quando é o jovem, os pais querem tratar como se fossem crianças e não querem permitir que os jovens façam movimentações que são diferenciações psicológicas. Na faixa da adolescência é um grande desafio, porque o jovem precisa se diferenciar para ser um adulto. É um parto sair da criança e se transformar num adulto que demora 10 anos, é o período da adolescência. Nesse espaço, o jovem faz força para ser ele e os pais fazem um movimento de contenção, segura um pouco a linha da pipa, mas devem ir soltando, porque senão a pipa não sobe bem. O jovem não se diferencia. Mas se soltar também demais, o jovem é pego pelos predadores, porque ele ainda não tem toda a experiência acumulada. Você vai tendo que soltar aos poucos, mais liberdade, conforme a responsabilidade. E assim você vai dosando. Se solta muito, o jovem se perde e às vezes não consegue fazer um bom caminho. Então, esse jogo, onde eu solto um pouco na medida em que o meu filho, a minha filha adolescente está conseguindo dar conta de responder adequadamente, ou eu puxo um pouquinho a linha porque o filho não está conseguindo saber usar a liberdade adequadamente, é de bom tom para um pai e uma mãe que exerça regras flexíveis e amorosas. O fio com que eu exerço esse soltar ou esse puxar da liberdade chama-se amor. É o que me vincula a um filho. Se não houver amor, o pai não conseguirá ter autoridade sobre o filho nem a mãe, e o filho não conseguirá observar o que os pais dizem e levar em conta. Como vi certa vez um pai dizer à filha que chegou num horário que não foi combinado. Ele disse: minha filha, mas por que você chegou nesse horário? E ela disse: mas papai, lá estava tão bom. Ele disse: minha filha, por que você não telefonou? E poderíamos então renegociar se fosse o caso. Mas papai, eu queria só ser feliz. E ele disse então para ela: minha filha, para você ser feliz, eu não preciso ser infeliz. Nós podemos ser felizes juntos, combinando as coisas. Vejam a maturidade desse pai, ajustando com a filha, que não tinha feito nada demais, mas tinha suprimido uma regra. O pai ficou em casa preocupado, o horário não foi observado. Esse processo do diálogo, junto com a amorosidade, ele faz a excelência da relação entre pais e filhos. Porque é nesse âmago desse relacionamento que nós vamos então construindo relações crescentemente amorosas, maduras e de aprendizado recíproco. O pai e a mãe devem ser a referência dos seus filhos, e o são. Quando os filhos nascem, observem como seus filhos se comportam. Eles imitam vocês nas brincadeiras de criança, porque vocês são os referenciais dos seus filhos. E o filho faz isso automaticamente, não precisa dizer quem é o pai. Ele sabe quem ele começa a imitar, ele começa a representar, reproduzir. Então, nós precisamos estar investidos nesse papel, e quando nós quisermos apontar para um outro modelo, nós apontamos para o Cristo, que segundo os espíritos de Sir Allan Kardec, é o espírito mais perfeito que a Terra já conheceu para servir-nos de modelo e nos servir de guia, na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então, a gente aponta para o Cristo desde criança, porque as crianças desde pequeno, elas elegem os super-heróis. Outro dia eu vivi essa experiência com um neto drástico, e eu perguntei a ele qual é o maior super-herói do mundo. Ele disse assim: o Homem-Aranha. Eu disse: não. Ele disse: o Hulk. Eu digo: não. Tu? Eu digo: não, que eu? Como eu? Seu... Aí ele disse assim: ah, já sei, o Deus. 4 anos de idade. O Deus. Eu digo: isso, o Deus. Aí eu fiz o refinamento da percepção espírita. O Filho de Deus, Jesus. E comecei a falar na linguagem lúdica, infantil. Ele fazia assim... E então as pessoas que não tinham perna para andar direito, que estavam doentes, começavam a andar. Ele fazia... As pessoas que estavam cegas começavam a ver. Ele fazia... As pessoas que não ouviam passavam a ouvir. Eu comecei a fazer a mímica para poder me comunicar melhor com ele. Quando, 2 dias depois, eu perguntei para ele quem era o melhor super-herói do mundo, ele disse:
Jesus, ele faz, e começou, reproduziu tudo que eu tinha dito, acrescentou umas outras coisas que eu nunca tinha lido no Evangelho, mas que devem existir, e eu fiquei perplexo, percebendo como os nossos filhos, 4 anos, eles absorvem tudo que vivem conosco a partir do nosso exemplo e da nossa fala. Seja o pai, seja a mãe do seu filho.